estamos de volta aqui com o nosso hangout do 30º episódio do Ainda Sem Nome, agora na segunda tentativa, uma vez que a conexão caiu, algo aconteceu. Mas também algo aconteceu para que a gente voltasse. Então estamos de volta aqui. Estamos esperando só o Thiago Michele voltar também, mas a gente vai continuando a discussão. Podemos continuar enquanto isso e... Cara, só uma coisa aqui, aproveitando, é a primeira experiência que a gente está fazendo ao vivo, né? Assim, e é muito legal ver, um tanto de gente comentando, né, bicho? Perguntando e mandando dúvida, enfim, é legal demais isso. Pois é, tá muito legal. Na nossa página aí no Google+, tem o espaço para comentários, então vocês vão comentando e podem fazer perguntas também, que à medida do possível a gente vai respondendo, né? Mas enfim, a gente estava falando desse esquema de termos aplicativos ou sites móveis. Isso faz alguma diferença, Rafael, na hora de fazer as campanhas ou não? Cara, eu acho que vai muito na onda do que o pessoal deve falar aí, que a experiência do usuário em mobile, né? Que ninguém fala certo, a gente fala mobile, é móvel, mas eu mesmo falo mobile direto, é muito diferente do que acontece no desktop. Então, tudo tem que ter a sua versão, vamos dizer assim, móvel, eu diria. O próprio comportamento na hora de fazer uma busca do usuário no telefone celular, no aplicativo, no aparelho móvel dela, é muito diferente do que é feito no desktop. Uma diferença clássica que a gente vê, por exemplo, é a quantidade de palavras que a pessoa usa na busca dela. No desktop o cara vai usar em média 2, 3, 4 palavras na busca. No aplicativo móvel é 1, 2 palavras na busca máxima. Assim. Então, você tem que estar posicionando para palavras mais genéricas se você quiser ter um tráfego bom vindo de móvel para o seu site. Então, acho que varia em tudo, né? Eu acho que o Michele, o Bruno vão poder falar melhor na questão de desenvolvimento de sites específicos, versões específicas, mas no nosso trabalho mais voltado para search e anúncios em geral na internet, a gente tenta considerar sempre, sim, estratégias específicas para aplicativo, para aparelhos móveis. Bacana. Bruno, lá na Ciatec vocês fazem aplicativo ou vocês cuidam de um site para que ele seja responsivo, né? Ou alguma coisa nesse sentido? No caso do nosso site, a gente desenvolve ele para que seja responsivo. Ele não é hoje totalmente responsivo, mas assim, o projeto de comunicação é para que seja uma plataforma só. O tipo de produto que a gente desenvolve, que é um produto de educação corporativa e e-learning, ele não é hoje desenvolvido de forma responsiva. É um projeto para cada tipo de plataforma. Mas existem projetos já desenvolvidos de forma responsiva. E eu acho que o caminho a se seguir é esse. Não tem um caminho diferente, não. Uhum. Eu pessoalmente, embora use aplicativos à torta e à direita, eu acho que a gente deve pensar em sites que funcionem, sabe? Eu acho que uma discussão que a gente já teve em alguns momentos aqui, né, Cabeça, é que às vezes o aplicativo ele é mais útil para o acesso direto, né, a uma informação. Enquanto o site ele pode dificultar a vida do usuário, às vezes, mesmo ele sendo responsivo e tal, para executar algum tipo de serviço, algum tipo de procedimento. O aplicativo para consumo de informação rápida pode ser bacana. Essa foi a discussão que a gente teve até no podcast no 29, né, cara? Foi da semana passada com o Lucas Rocha, da Mozilla. E a gente discutiu exatamente isso. Acho que quem está vendo a primeira vez aí pode voltar algumas edições, está lá no nosso site, o aindasemno.me, e a gente discutiu a respeito disso. É isso aí. Eu acho que assim, nessa experiência do usuário, se o objetivo do usuário costuma ser diferente no desktop e no móvel, né, a gente tem que pensar em soluções diferentes. Eu sei que é um passo difícil, que a gente precisa ter no mínimo um volume razoável de usuários que justifique esse nível de investimento em celular, mas sei lá, o objetivo do usuário tende a ser diferente. Vamos imaginar, sei lá, um restaurante.
alguém acessando um site de restaurante no desktop, existe uma chance maior do cara estar atrás do cardápio, dos preços dos produtos, alguma coisa assim. No celular, o cara 99% de chance do cara estar atrás do endereço direto. Então, na minha versão do celular, eu tenho que deixar meu endereço gigantesco, mega destacado, mega fácil de se acessar. Mas já na versão de desktop, o cara pode ter outros objetivos diferentes, então tem que dar mais opções. Então, eu acho que é isso, tem que pensar sempre no objetivo do usuário. Pensando nisso, acho que a gente acaba saindo em versões, vamos dizer assim, um pouco diferentes, né? Para celular e para desktop. Bacana, bacana. Indo agora para o nosso próximo item da pauta. Próximo item da pauta, que isso eu acho que é muito importante aqui. Rafael, você deve ter um conhecimento bacana disso, Bruno, e vamos esperando o Michele voltar. O que a gente deve fazer para estimular engajamento da nossa audiência, né? Quando a gente está usando as ferramentas de mídia social, as ferramentas de rede social? É uma coisa que a gente vê em 10 a cada 10 receitas de como atuar usando as mídias sociais, falam que a gente deve atuar buscando construir um engajamento ou alguma coisa nesse sentido. Vocês têm isso como meta nas suas campanhas? Ou como se faz isso? Como que você constrói engajamento? E aí? Caio, só uma outra coisa, talvez, a gente pode pegar a pergunta do Jean Richard Lima, que ele fez antes da gente cair, que ele coloca que é a pergunta de oráculo, mas tem um pouco a ver, que é quais seriam as melhores estratégias para a divulgação de uma empresa ou portfólio de produtos online. Nossa, que ótimo. Uma pergunta tranquila. Rafael, talvez seja mais fácil a gente responder qual é a saída para a paz entre Israel e Palestina, alguma coisa desse ponto. Pois é, vamos aproveitar e vamos resolver isso também. Podemos tentar responder essa antes, né? Assim, eu acho que depende muito do produto ou da empresa que está em questão, né? Aí eu me queria voltando, o Michele, chegou o Michele aí, puxa vida. Agora a gente pode parar de falar mal dele, que ele chegou. Mas assim, Michele, o Cabeça falou de uma pergunta. Cabeça, por favor, responda para mim qual é o nome do cara que perguntou antes. Jean Richard Lima. Isso, Jean Richard, ele perguntou qual que é a melhor estratégia para a gente divulgar ou ter uma presença na internet para divulgar um portfólio de produtos ou uma empresa no site institucional. E aí, cara, eu acho que é uma resposta que depende, né? Exatamente. Olha só, da minha experiência, pelo menos um caminho que eu vejo para isso, uma resposta curta, seria conteúdo, cara. Eu acho que o caminho é conteúdo que interessa as pessoas, independente do tipo de público, que aí a gente já falou isso, que varia, enfim. Depende de coisas demais, né? Tipo assim, o cara já sabe que seu produto existe, então se ele já sabe, ele está pesquisando por ele. Então você tem que estar visível no mecanismo de busca, você tem que estar com o seu link patrocinado. Seu produto é totalmente novo, ninguém sabe que existe, então você já tem que pensar um pouco mais, fazer um display para alguém saber que essa coisa existe, comprar post de blogueira, esse tipo de coisa. Então, sei lá, eu acho melhor a gente responder depende, né, do que acabar dando uma resposta que serve para tudo, porque infelizmente não existe. Por isso que a gente existe. Não existe receita de bolo, gente. Cada marca, cada negócio, cada momento da marca exige uma estratégia específica. Então, eu acho que ele devia contratar uma agência para poder responder isso para ele. Isso aí. Bacana, bacana. Pois então, aí a gente tinha outro item aqui que a gente já ia entrar nesse item na pauta. O Bruno começou a falar que é para a gente estimular o engajamento, conversar com as pessoas. Mas e aí? E a empresa que vai lá, contrata uma galera para trabalhar com mídia social, a galera começa a postar e as pessoas não respondem as postagens. E tem um jeito, tem alguma coisa que a gente deve colocar nos textos, o que a gente deve compartilhar, o que é que deve ser feito em termos de mídias sociais para que as pessoas respondam e que se construa o diálogo, tal do engajamento, né? Eu posso falar do lado mais de anúncio em rede social, né? Que a gente aqui mesmo, a gente não faz gestão de mídias sociais, acho que os nossos outros participantes aqui vão responder com muito mais competência que eu. Mas uma coisa que a gente faz muito, que é Facebook Ads, por exemplo,
é um comportamento muito comum do cliente, 99% das vezes vou investir em publicidade, então eu quero que essa publicidade venda o meu produto, anuncia lá o meu produto, o meu serviço, e eu quero que você gere venda para mim. Mas, assim, raramente a rede social vai servir para te gerar um lead direto, uma venda direta. É um canal, por mais que isso pareça querer não chamar a responsabilidade, a gente não tem que gerar venda pela rede social, é um canal para relacionamento. Toda campanha que a gente faz de anúncio em Facebook, em LinkedIn, seja lá o que for, quando é vendendo uma coisa direta, o resultado é muito inferior do que quando é uma coisa que a gente chama o cara para conversar, tenta engajar o cara primeiro através de um assunto que faça parte do dia a dia dele, que seja relevante para a realidade dele. Criando esse começo de diálogo, a gente consegue converter esse cara depois através de outras mídias, através de outros momentos. Mas a rede social eu acho que tem que ser primariamente para isso, para gerar, começar a conversa, né? Para levar para sair depois tem que ser através a gente usa mais outras ferramentas e evita usar a rede social para isso, porque o resultado não tende a ser tão bom em vendas quanto um link patrocinado, um SEO ou várias outras coisas. Caio, acho que o primeiro passo para criar um diálogo e conseguir criar algum tipo de afinidade com o seu público nas redes sociais é você definir a persona da marca. Quem é aquela marca? O que ela quer? Como ela se comporta? Ela é jovem? Ela é mais madura? E por aí N outras características para você construir um diálogo coerente. Porque não adianta uma marca que tem um perfil feminino, ela produz 90% dos seus produtos para o público feminino, ela quer dialogar também com os homens nas redes sociais. Não, ela é uma menina, porra. Entendeu? Não tem muito jeito. E aí, muitas vezes as marcas querem abraçar o mundo. Elas falam, não, eu quero falar todo mundo. Meu público é o público, todo mundo. Eu quero falar todo mundo. Não existe isso, gente. Não existe. Você vai falar, se você falar para todo mundo, você vai falar uma vez com um pequeno grupo de pessoas por mês, um semestre. E isso não gera diálogo com ninguém. Uhum. Então, eu acho que fica a dica aí, né? A hashtag fica a dica. Se você quer criar um engajamento, você tem que conversar com a pessoa que interessa e o assunto que interessa e o mais importante, né, no lugar que interessa. Né? Agora, on the fly aqui, o Marvio Gonçalves, desculpa, Marvio. Esse cara fez um comentário bem legal. Eu quero ver. Que é o que vocês falam todo dia, né? Vai falar até com gosto agora, cara. Né? Então, eu não li inteiro, deixa eu ler inteiro aqui. Sem querer ser mala, mas já sendo. Então, Marvio, vamos ver aqui. Estou em BH desde agosto de 2011 e aconteceu que, ao estudar o mercado local de prestadores de serviços em redes sociais, percebi que muitos profissionais estão, de fato, trabalhando de forma séria, com métricas e monitoramentos reais, principalmente desenvolvendo estratégias com base em teorias testadas e comprovadas. Pô, que legal, hein? O que acontece? Ele falou que poucos profissionais. Que poucos. Percebi que poucos. O que acontece? Devemos esquecer as teorias? Já presenciei por 2 vezes a apresentação de resultado com base em métrica do Clout. Não, Clout complicou, hein, cara? Complicou, hein, cara? Mas e não eram agências pequenas. Cara, só um detalhe, sabe que eu e o Bruno, a gente ficava numa competição de Clout há um tempo atrás. Cara, olha só, o Marvio, Clout complicou, hein, cara. Clout é... Por quê, cara? Qual a sua opinião? Vamos lá. Antes, qual é a sua opinião a respeito do Clout? Vamos lá, a gente está... Depois da queda, a gente... Cara, peraí, só uma coisa. A gente usa o Clout, beleza? Puxa vida, vamos jogar a audiência no zero aqui de novo, sem precisar cair. Olha só, o Clout, em primeiro lugar, teve uma coisa nos dias para trás, que a galera falar que vão começar, empresas vão... apareceu para mim que conexão com o servidor está instável. Para vocês aí, tá beleza? Beleza. O que aconteceu alguns dias aí para trás? Umas empresas soltaram que vão começar a contratar pessoas e no parte do processo de contratação vão olhar o seu score no Cloud. Puxa vida, né? Assim, é complicado a empresa querer me contratar e olhar como uma coisa para verificar se eu sou uma boa pessoa ou não para trabalhar na empresa, o meu índice no Cloud. E esse índice no Cloud, ele é complexo porque a metodologia do Cloud não é clara.
não é algo transparente, então você não sabe efetivamente por que um cara é influente em determinada área ou não é influente nessa determinada área, isso não fica claro. Então, eu já vi alguns casos de uma pessoa que, como nós, que trabalha com tecnologia e tudo mais, o índice clout dele ser alto e o assunto que ele domina, sei lá, ser futebol, porque um dia ele postou alguma coisa sobre futebol. Ih, Caio. Ah, não é possível. Tchau, Caio. E vai cair o Hangout de novo. Ô, cabeça, abre aí, velho. Não melhor não? Pode ser, mas Eu acho que é. Eu não Essa sei. é a conexão dele. Pô, E o Hangout? Caio voltou. Então, cara, em quem que eu devo botar a culpa? Será que é na GVT ou é no Ó, Google? fica falando o nome de marca aí, se a gente estiver no ar. Pois é, cara. Não, estamos no ar, cara. Estamos no ar. Peraí, eu não posso falar nome de marcas? Pode, Não, mas só da Plan B. Pode. Eu ia terminar agradecendo a todos os meus clientes, entendeu? Olha só, eu estava falando do Clout, eu não sei até que momento que rolou aí, mas... Tava falando de futebol, aí parou. Pois é, aí o cara, ele tem um índice no Clout alto porque Governador Valadares Transmissões é ótimo. O índice do Clout ser alto porque o cara fala de um assunto que às vezes não tem nada a ver com sua expertise. Então, eu não confiaria no Clout de maneira alguma. Só zero. Um né? parênteses nesse comentário aí, Caio. Vamos falar a verdade, né? Ferramenta de redes sociais, a gente tem umas 200, mas boa mesmo, ainda vai demorar um pouquinho pra gente ter, né? A gente tem um monte de gente prometendo mundos e fundos aí, mas, meu Deus, é coisa bem limitada ainda. A gente tem que aprender muito sobre redes sociais ainda para fazer ferramentas que sejam realmente eficientes. Isso, ferramentas de monitoramento das redes. Uma coisa importante. Diga lá, Michele. Eu falo o seguinte, eu falei que a gente usa o Clout mesmo. Mas a questão não é usar cegamente, entendeu? Isso. Não dá para você poder falar assim, essa aqui é a 8ª maravilha do mundo e eu só vou acreditar nisso aqui. Não, o cliente te cobra isso, ele pergunta, mas isso aqui, como é que funciona isso aqui? Não, eu mostro para ele o seguinte, olha, a marca, a nota da sua marca é essa aqui, a nota do seu concorrente é essa aqui, do seu outro concorrente é essa aqui. Então, para efeito de comparação, realmente... É um indicador para ajudar no trabalho. Né? É um dos indicadores, que o Rafa falou, é mais um indicador para ajudar no trabalho. Não é a verdade absoluta. Eu confiaria mais nas métricas fornecidas pelas próprias ferramentas de rede que a gente usa. Então, se você está forçando lá para usar o Twitter, você vai ver a quantidade de retweets, para onde que a sua mensagem está chegando, tentar fazer um mapeamento do alcance, aí você tem um monte de ferramentinhas de rede mesmo, não de monitoramento, mas ferramentas de rede, para ver isso. Você está usando o Facebook, você vai usar a quantidade de likes, você vai olhar a quantidade de compartilhamentos. Se você está focando no Google+, olhar a quantidade de pessoas que engajam, que conversam, ou num blog, a quantidade de comentários que tem a respeito do que você posta, a quantidade de visualizações, porque às vezes as pessoas não visualizam, não comentam, mas visualizam ou repassam o link. Então, esse tipo de coisa que deve ser observada. Marvel, eu não confio muito, aí o Michele fala que usa na agência, eu não recomendaria essa confiança no Clout, né? O Michele fez as ponderações aí de usar tudo com parcimônia, né? Cara, agora, o Marvel falou que ele fez uma crítica às agências, entre aspas, comentário polêmico, hein? Porque ele entende que essa não seria uma metodologia correta. Não é um indicador de... O que ele pode ter falado é que algumas agências têm como objetivo aumentar o Clout Score. Aí é que é complicado mesmo, né? Ter como objetivo do trabalho ter um Clout Score maior, né? Isso aí é bem imaturo a gente fazer isso aí. Eu acho que é bem o que a gente está falando mesmo, que não tem uma ferramenta hoje que vai fazer o trabalho de mídias sociais todo para você. A gente tem várias ferramentas para usar em conjunto para ajudar nos indicadores de trabalho, para agilizar o monitoramento, para agilizar uma visão geral do que está acontecendo, mas nada vai substituir um analista competente e inteligente o suficiente para juntar tudo isso aí e tirar conclusões lógicas e relevantes. Uma coisa que pode ter acontecido nesse comentário do Marvel é o seguinte, tem muita gente fazendo análise de redes sociais sem ter a menor ideia do que é isso. Então o cara pega o Clout, aí tem aquele post lá na Exame, os 10 ferramentas que geram um infográfico de redes sociais. O cara vai lá, pega aqueles 10 links,
monta os gráficos e coloca lá como se aquilo ali fosse uma verdade absoluta. Então, muita agência, tanto online quanto offline, sem equipe preparada para interpretar os dados que as redes entregam, estão fazendo relatórios e mostrando resultados para clientes que não existem, entendeu? Então, obviamente, o cloud ele é um dos, sei lá, N indicadores que mostram para o cara um indício de onde ele está. Não existe verdade absoluta, mas tem muita gente usando um cloud da vida como verdade absoluta. Então, eu quero agora melhorar a minha pontuação. Como é que eu faço? Então, é isso que pode ter acontecido também. Muita agência offline que não tem equipe para poder fazer isso, ou agência online que não tem equipe, entregando relatórios sem saber o que é. Agora, tem uma coisa aqui que o Misael complementou, esse comentário sobre mídias sociais, empresas que compram seguidores. E vocês já viram isso, cara? Eu já vi isso em algum lugar. Eu vi isso na descrição de uma empresa de São Paulo. Eu não vou me lembrar qual é o nome dessa empresa, vou tentar buscar aqui enquanto a gente conversa, mas que na descrição do que a gente faz, né? A empresa se colocando lá, nós fazemos isso, e compramos seguidores. Pô, bicho, complicou, né? Aí é da imaturidade do cliente também, de ter como objetivo aumentar seguidor, né, cara? Aí o cara se explora a imaturidade do cliente para ganhar dinheiro fácil. E aí pegar até o comentário que o Diogo Freire fez, se você não tem um produto ou serviço bom, sua estratégia de social media importa? Mais ainda, né? Não posso citar marcas, né? Mas vem na nossa cabeça aqui várias, né? Alguns e-commerces aí, famosos, né? Grupos famosos aí de e-commerce, enfim. Para bom entendedor. Lê nas entrelinhas, mas eu acho que tem que, em primeiro lugar, a sua estratégia nesse caso tem que importar muito para o que a gente já falou antes, né? Para você tentar reverter uma imagem negativa e também para você tentar convencer as pessoas de que às vezes você já tomou uma atitude para mudar o seu produto, para melhorar e que vale a pena agora experimentar de novo, né? Então, em primeiro lugar, para tentar reverter a imagem negativa. Então, se você está enxergando lá que a galera está falando mal de você numa determinada ferramenta de rede, você vai lá e tem que fazer um esforço grande para melhorar a coisa ali. Isso é uma coisa que, aí misturando as duas coisas, né, misturando essas duas colocações, há denúncias de que políticos fazem isso, né? Assim, de tentar, ao mesmo tempo, usar bots para falar bem de si mesmo nos vídeos do YouTube e em comentários de diversas ferramentas, e para tentar inflar aí os comentários positivos e ter, sei lá, uma massa de boas avaliações que não necessariamente correspondem com a verdade. A Veja, essa semana, publicou uma matéria sobre isso, né? Nessa guerra civil que eles estão aí com o PT, eles fizeram uma matéria bem completa sobre como é que o PT usou bot, usou perfil fake na rede para xingar a Veja durante a semana. E é isso, né, cara? O mundo da política rola sujeira de todas as maneiras, não ia deixar de rolar no universo online desse mundo político também. É só um reflexo do que acontece em todas as áreas da política. Pessoal, eu postei o link aí de uma empresa que oferece para o cliente 10 mil fãs. Depois dá uma olhada aí, ó. Ô, Caio, é melhor porque o nosso... Eu vou comprar e vou revender mais caro para os meus clientes. Então. Pois eu vou contratar essa empresa porque a nossa promessa aqui, né, cabeça, ao participar do Ainda Sem Nome, as pessoas elas têm garantido pelo menos 2 seguidores no Twitter. Então essa empresa que dá 10 mil, bicho, pô, muito legal, vou contratar essa empresa para ajudar a gente aqui no Ainda Sem Nome. O nome dela é Academia Social. Porque você fica bombado, né? Vai comer uma proteína aí, mano. Mas é bomba pura, viu? Como toda bomba, brota. Eu preciso voltar a ter uma fala mais familiar aqui. Então, voltemos à nossa pauta aqui. As ferramentas... Deixa eu só fazer um parênteses, já que a gente falou do negócio da política. Antes de a gente começar o Hangout, eu estava pensando, isso é muito legal rolar um debate no Hangout, cara.
você dando mute no cara que você não quer escutar, ou a hora que ele para de falar, entendeu? Mas olha que legal, Bruno. Esse fim de semana eu estava no TEDx em Belo Horizonte e entre as palestras presenciais, eles colocavam algumas palestras selecionadas que estão no site do TED. Eu até esqueci o nome do cara agora, a gente depois no site lá, a gente coloca, eu vou achar e vou colocar. Ele falou o seguinte: e se os governos e partidos políticos colocassem as propagandas ou anúncios de interesse público da mesma forma que você anuncia, por exemplo, um empreendimento? É tipo isso, entendeu? Assim, se em vez daquele debate tradicional na TV, e, enfim, em vez de você perguntar o que é do seu interesse, você tem que escutar o Alexandre Garcia fazer essa pergunta. E se os caras não fizessem um hangout que seria um debate político? Os caras não têm civilidade nem quando tem 200 jornalistas tentando controlar a coisa lá, imagina no hangout. Né? E sim, eu voto nulo, tá? Não, tudo bem. Mas você imagina assim, ia ser até legal, porque eu fico imaginando o cenário das eleições de 2010, por exemplo, o Plínio Arruda, ele ia dar multa geral, né, cara? Pois é. Ia ser no mínimo interessante. Eu acho que não necessariamente debates, né, mas o Plínio usou a TweetCam para fazer algumas, né, ele conversava com os seguidores dele usando o TweetCam. Seria interessante ver a galera conversando igual a gente, assim, né? Eu gostaria muito de ver. Cara, porque o TweetCam, na verdade, ele é tipo você está falando com a parede, né, cara? Porque o cara, você fica falando e começa a entupir de mensagem. Assim você não consegue necessariamente e efetivamente ter um diálogo com quem você está, teoricamente, para quem você está fazendo esse Ué, será que tem alguém querendo entrar para fazer uma conversa? A gente dá um exemplo disso, então? Fazer uma pergunta? Uai, podemos, cara. Pode ser um teste, né? Pode ser um teste, vamos ver aí. Agora, neste momento. Alguém aí quer? Os comentadores aí, quem que tem? O Alex Correia, o próprio Marvel fez alguns comentários aqui a mais. Teve mais gente aqui comentando. Teve um primeiro cara aí no primeiro post do nosso Hangout. Pois é. Deixa eu recuperar e eu vou chamá-lo aqui. Você que comentou na primeira entrada, nossa. Foram três, foram dois. O Arthur, Hag e o Cássio Aguiar. Então vamos ver aqui. Se um dos dois aí, ou quem quiser entrar e fazer uma pergunta, vamos testar. Eu não sei se a Thaís estiver vendo ainda, assistindo. Eu não sei se a gente tinha que fazer 1 hora só, viu, Thaís? A gente está se divertindo horrores hoje. Tá super legal aqui. Eu tô muito tranquilo que eu não vou precisar editar depois. O bom também é que a gente está seguindo a pauta religiosamente. Tá super, tá demais. Você que chegou hoje, cara, é uma tradição. São 2 tradições do Sem Nome. A primeira é que não segue os 45 minutos que a gente se propõe. E a segunda é que a pauta é só uma formalidade, entendeu? Sério? Peraí. O Caio não segue a pauta? Impressionante isso. E ele não segue, né, cara? Ninguém mais, assim. Se o Caio não segue a pauta, eu não acredito. Não, a gente segue na medida do possível. Na medida do possível a gente segue. Eu tô com dificuldade para localizar essas pessoas. Quais são os nomes? Aí? Comenta aí, gente. Quem quer entrar? Comenta. Quem quer entrar no Hangout, comenta aí. Nós somos aqui 1, 2, 3, 4, 5. Cabe mais 5 pessoas aqui. Então, o Caio estava falando que o Google Plus é um exemplo de usabilidade, facilidade de uso, não é isso? Ele não consegue encontrar quem comentou, é isso? Tá. Eu acho que o problema é entre o teclado e a cadeira aqui, entre esse microfone e a cadeira aqui. Galera, mas só tem uma péssima notícia agora, que eu estou fazendo monitoramento sem Hangouts no Twitter e o Michel Teló acaba de entrar na página da revista Quem. Pode desligar então, cara. Tchau. Não, pessoal, eu vou lá que eu quero ver e depois eu volto, beleza? Não, agora que eu já abri a mão de participar do Hangout sobre tricô, eu acho que todos têm que ficar aqui. Eu queria entrar no Hangout de tricô. Mas cadê as pessoas? O Bruno Salles fez uma pergunta. Ô Bruno, você tem câmera para entrar no Hangout e fazer essa tem pergunta? que ter câmera, né? O importante é isso. Tá de camisa, vestido. Se você tem uma câmera e não está pelado, por favor, você automaticamente está classificado para participar do Indecisivo. Cadê aqui? 2 comentários. Não, gente, me ajuda.
os nomes aqui das pessoas para quem eu vou mandar os convites. Então, ah lá, o Bruno acabou de sair do banho, cara, já é. Tá. Então, comenta aí com o seu e-mail para que eu possa, ou então manda uma mensagem para a gente aqui com o seu e-mail para que eu possa te chamar no Hangout. Né? Nós temos 28 pessoas assistindo. Obviamente, esse número não conta com nós 5. Né? Então, nós temos 28 pessoas efetivamente assistindo. Se tem alguém a fim de participar do Hangout, manda aí. O Marco Gonçalves acabou de dizer que tá a fim de entrar. Então, vamos ver aqui, Marvio, se eu consigo te chamar aqui. Vamos ver, Marvio. Marvio. É Marvio Gonçalves? Exatamente. Marvio Gonçalves não aparece aqui pra mim. Eu acho que ele merece entrar só pela foto do avatar dele, que atrás a logomarca da Marvel. Poxa vida, onde é que vocês estão vendo isso que eu não Nos comentários do Hangout, cara. Tem o nome dele, só clicar no perfil dele, cara. Poxa, mas aí, Google, Pro Tip. Eu tô aqui. Agora vai cair total. Te mandei o link. Beleza. O Google, é porque tá aparecendo aqui 58 links para o Hangout para mim, entendeu? Eu pela página ainda sem nome, cara. Peraí, o Bruno que não pôde entrar, que saiu do banho, é o Bruno Rabelo, é ele? Ele. Putz, vou falar com a mãe dele então, pô. Bota um pijama aí, Bruno, entra aí. Falar com o Luiz e com a Sandra. Vamos ver aqui, Marvio. Essa aí sou, Thiago. Essa aí sou, Thiago. Foi igual do Faustão, né? O Bruno, filho da dona fulana, da dona ciclana. O Marvio foi chamado aqui. Vamos ver se ele aparece. A gente... Rafael e Thiago, vocês estão no trabalho ainda, né? Tá. Isso. A gente está no conforto do lar. Minha esposa nem me responde mais nas mensagens. Falei que ia cair? A minha esposa foi embora de casa 1 ano e meio atrás, entendeu? Eu falei que ia cair. E caiu? Caiu, lógico que caiu, bicho. Tem 2 caios aqui. Tem 2 caios. Agora o mundo vai mais, cara. Agora acabou. Olha, eu falei que ia cair, bicho. Alguém do Google tá assim, eu falei, olha lá, ó, não devia ter deixado esse cara. Falando de Facebook demais. Eu queria ver o Caio discutindo com ele mesmo, velho. Ia ser legal. O Larry Page deve ter falado, derruba esse cara aí, você é um troublemaker, derruba. Ou então igual a Carolina Dickman queria desligar a internet, né? Vão cair minhas campanhas de link patrocinado tudo, usem nomes falsos da próxima vez. Máscara. Só uma coisa, o Rodrigo Medeiros me chamou no chat aqui falando que vale explicar que tem várias formas de ver o Hangout, né? Pelo perfil ainda sem nome, pelo perfil de cada um que está pelo YouTube tem jeito de ver e pelo nosso site, né? Pois é, cara, nós estamos completamente transmediáticos aqui, viu, cara? Henry Jenkins deve estar se regurgitando com ainda sem nome agora. A gente está no ar? A gente está no ar, cara. Estamos com 25 viewers aqui. E aí, galera? Peraí, então foi uma mágica. Você olha, o Marvio entrou. Explicou? Aí, o Marvio. Aí. Opa! Fala, Marvio. Você estava xingando Belo Horizonte, cara? Continua aí. Dá seu interesse. Não, mas a discussão estava bacana, mas é verdade. Assim, eu trabalho com redes sociais há 2 anos. E meu primeiro cliente em Belo Horizonte foi em agosto do ano passado. E aí, por isso, eu tive curiosidade e fui ver o que o pessoal aqui estava fazendo. Assim. E, de fato, eu me deparei com essa bizarrice de agências que o pessoal aqui considera grande e tal, fazendo esse tipo de apresentação. Assim. Você está em Belo Horizonte agora? Onde é que você está? Estou em Belo Horizonte, em BH. Só que eu trabalho aqui desde 2009. Só que meus clientes todos eram lá do Rio. Eu vim de lá. E aí tinha alguns clientes de São Paulo e tal, e aí, nesse meio tempo, assim, só em agosto mesmo que eu tive o primeiro cliente aqui. Então, assim, não sei, aquilo que vocês falaram, parece que é piada, assim, mas não, o pessoal tem usado bastante algumas coisas que a gente nem acredita para apresentar resultado para cliente. Mas isso você está percebendo só em Belo Horizonte? No Rio você não tinha esse tipo de problema? Em São Paulo? Não, lógico que tem. Mas assim, a gente não pode falar nome.
Poder pode, né? É responsabilidade. Cuidado de falar o nome da Playme, não tem problema, hein? Mas eu não esperava ter tanta gente fazendo isso aqui. Não esperava mesmo. Óbvio que sempre tem algumas agências que fazem isso, alguns profissionais, mas assim, eu sentei algumas. Deixa eu só deixar claro assim, tipo, eu também já usei o Cloud bastante, não como base de estratégia, mas assim, às vezes tem um cidadão falando lá, a primeira coisa, pô, dá um Cloud pra você ver, pelo menos, o que esse cara, quem ele é de alguma maneira, assim. Não usar isso sério, não usar isso com um cliente. Mas isso acontece às vezes. Mas voltando, eu não imaginava que eu ia encontrar agências de nome e de algum prestígio fazendo isso aqui. Sabe? E assim, eu já sentei para discutir com algumas delas, algumas vezes, e falar de algumas teorias básicas assim, que a gente que trabalha em rede social tem discutido, tem estudado e tal. E o cara olhar para mim como se eu fosse assim, o Einstein, sabe? E eu estou repetindo coisas que a gente vê todo dia aí, que Tarcísio fala todo dia, a Marta Gabriel fala todo dia, que, sei lá, até o Pierre Levy fala disso, assim, o pessoal me boiando. Assim. Pois é. Eu acho esse esquema bem ambíguo, sabe? Eu vou contar um exemplo aqui. Eu fiz uma reforma aqui em casa e aí eu precisava colocar corrimão. Eu falo isso sempre quando eu vou valorizar o trabalho com links patrocinados e anúncios, né, utilizando AdWords e nascências. Eu fui colocar... eu fui colocar... Peraí que eu tô anotando. Eu fui colocar corrimão, eu precisei colocar corrimão numa escada aqui de casa. E aí a gente olhou e o modelo de corrimão que a gente queria, o tipo de corrimão, era aquele corrimão de inox. E eu procurei, eu liguei, eu olhei na lista telefônica algumas pessoas que trabalham com inox. Liguei, não fui atendido, me colocaram assim, nós podemos ir fazer um orçamento daqui a 3 meses, umas coisas assim. E aí que sacanagem, né? Que chato isso. O que aconteceu? Eu comecei a conversar com a minha mulher sobre o que a gente faria com o corrimão da nossa casa. Então, ela tem um Gmail e eu tenho um Gmail. E aí, eis que apareceu, no meio da nossa conversa, um telefone de um fornecedor de corrimão de aço inox, parapeito de aço inox, em Belo Horizonte. E aí eu liguei... Para o Caio e para a esposa. Exatamente, porque estava no meio da nossa conversa, o Gmail com o Gmail conversando lá. E aí eu liguei para o cara veio no dia seguinte, fez um orçamento que ficou em conta, não imaginávamos que seria muito mais barato do que aquilo. E quando estava fechando o negócio com o cara fazendo as medidas e anotando no laptop e tal, eu falei, esse cara é esperto, né? Que legal, né? O cara usou AdWords e tal. Eu perguntei pro cara, e aí, cara, foi você que fez os seus anúncios, você que cuidou de tudo? Ele falou, não. Eu estava lá um dia trabalhando na empresa, bateu uma menina lá, me cobrou R$600 e falou que ia anunciar no Google. E aí eu dei R$600 para ela, nunca mais ela apareceu e você me ligou. Que joia, né? Pelo menos a menina, ela fez efetivamente anúncio e você pelo menos fez o negócio, né? Se essa menina está assistindo a gente aqui, manda o currículo para a Seletos. E assim, então, onde que eu quero chegar com esse exemplo aí? Né? O exemplo de que esse tipo de anúncio funciona, claro. Né? Se ele não funcionasse, o Google não seria o Google. Né? Mas tem muita gente que faz uns esquemas desses. Assim, chega lá, cobra do cara, não tem 3 conversas com o camarada e faz um serviço que não necessariamente é o serviço mais legal, mas que às vezes funciona e a coisa dá certo e vai tudo sendo levado, tocado nas coxas, né? Eu não acho que essa é a melhor atitude. Né? Embora tenha funcionado, eu não acho que essa seja a melhor atitude. Eu acho que há necessidade de um trato mais profissional aí na comunicação online. Não, a gente vai botar só de analista mesmo. Relacionamento é com a gente. Mas essa história aí, Caio, o cara nunca mais viu a menina? Não, a menina meio que sumiu, assim, até pode ser que depois ela tenha procurado lá, né, voltado, mas assim, a conversa que eu tive com o cara foi exatamente essa. Eu perguntei e o Bruno caiu. Eu perguntei e o cara me falou, ela veio, me cobrou R$600, eu paguei
E depois algumas pessoas me ligaram, e dentre elas você. Então eu pensei, bom, deve estar se pagando, né? Esse dinheiro todo que essas pessoas estão te dando por esses serviços devem estar pagando. Outro Cara, exemplo. É um bom exemplo até, assim, né, até de uma forma jocosa, mas um exemplo bom de retorno de investimento, né? Um outro exemplo que eu tenho é o de reboque, cara. Isso foi bem recente. O do corrimão já faz anos, né? Isso já faz pelo menos uns 5 anos. Mas alguém caiu aí. Damasceno caiu agora. Damasceno caiu. Tá sendo todo mundo empurrado como dominó aqui. Um outro exemplo que eu tenho Acabou o tempo. uns dias para trás, eu precisei de um reboque para ajudar uma pessoa, um reboque de noite. E aí, bom, o que fazer, né? Você vai precisar de um reboque 8 e tanto da noite, Google, socorro, 24 horas. O primeiro resultado era um link patrocinado e eu já liguei para o cara. Não foi o mais barato, não chegou rápido, mas foi o cara que eu contratei. E quando o cara chegou e eu fui pagar o cara, e aí, cara, você que cuida? Aí esse cara falou, esse sou eu que cuido e tal, eu fico lá o dia inteiro. Era ele que tinha atendido o telefone, então ele tinha um telefone fixo que ele atendia naqueles telefones da Embratel. Né? E o cara, ele mesmo cuidava da compra das palavras-chave lá, do esquema que ele cuidava da sua campainhazinha usando o Google. Né? Então, eu acho que carece um pouco de... Esse cara poderia usar, às vezes, ter mais sucesso, embora o meu exemplo seja um exemplo de que ele se deu bem, né? Ele comprou o link lá e se deu bem. Mas eu acho que carece desse tipo de acompanhamento. Empresas que mostrem para os pequenos comerciantes, não só para eles, né? Mas para todo tipo de comerciante, que vale a pena o esquema. Né? Vale a pena ter isso daí, né? Tá sendo trabalhado. Né? E tanto no nível dos links patrocinados, quanto na presença nas ferramentas de rede, né? Eu acho que é bacana. Mas eu estou falando demais. Eu acho que tem que ter, essas empresas, a gente tem que... O que acontece? Como a gente fala de novas mídias, novas tecnologias, não tão novas assim, os grandes clientes são os primeiros a adotarem, são os primeiros a serem procurados, porque eles têm grana para gastar. A gente tá assim, mas o mercado vai chegar até os prestadores de serviços, não digo agências, mas prestadores de serviços mais focados em pequenos clientes vão chegar até esses caras. Que existe uma dificuldade até deles entenderem como é que isso funciona. Eu acho que o Rafael caiu, né? Mas... eu estou providenciando a volta dele aqui, ele está me chamando aqui, eu já estou providenciando. Existem empresas que têm foco nesse mercado. Para agências maiores é difícil mesmo entender esse cara. A verba dele é pequena, o profissional que você tem é caro, e não se dá a mesma consultoria, a mesma consultoria no dia a dia, que se dá para um cliente grande. Então tem que ter um negócio muito focado nesses pequenos clientes. Eu acho que às vezes fazer como essa moça, né, que talvez tenha se especializado em atender esse, mas que atenda de fato, né, volte lá e converse com o cara. Né, mas, enfim, eu acho que carece, o mercado carece disso. Eu acho que o Google tem investido nisso, o que é muito bacana, né, esse negócio de dar os vouchers aí de R$100 para que as pequenas empresas invistam, acho que isso é fenomenal, cara. E as pessoas podem cuidar das suas próprias campanhas. O mais legal é que contrate alguém que efetivamente entenda do negócio, né? Mas quem não tem cão, caça com gato, né, cara? Deve caçar. Não tem muito. Eu já conheço alguns casos de pessoas que estão mesmo fazendo isso sozinhas. Lê um tutorial do Google, faz um cursinho online lá no Zero e depois vai lá e manda bala. Mas Thiago, até no podcast que a gente fez com o Rafael, ele falou que a ajuda do Google já tem muita, assim, se você ler com calma, você vai poder se dar bem, entendeu? Assim, o problema é que muita gente não lê a porcaria do manual, né? O cara já chega, já põe dinheiro, acha que isso vai virar clique em 2 tempos. Isso é complicado.
Mas, enfim, né? Eu acho que em relação ao Google, assim, é mais tranquilo, pelo que vocês falaram. Assim, se o cara segue o manual, segue ali, está escrito, ele ainda consegue fazer. Eu penso que o negócio o bicho pega quando você está falando de relacionamento mesmo. Assim, quando o cara tem ali uma página no Facebook, perfil do Twitter, ou o Google+, assim, é necessário ter um trabalho constante, diário, de acompanhamento, de postagem, de desenvolver uma estratégia para cada público que está ali e tal, receber o monitoramento disso, ver as métricas que está usando. Isso eu acho que é mais punk, assim. Eu já pensei um dia, talvez desenvolver um produto para varejo nesse caso, mas isso deve um trabalho tão grande, isso deveria necessitar uma equipe mais especializada, eu não sei se seria possível. Vocês acham que sim? Montar uma equipe para cuidar de varejo ou varejo pequeno? Olha, cara, dependendo do que você faz, né, é óbvio que você vai ganhar no volume, né? Você vai ter que ganhar no volume, e aí não necessariamente você vai fazer você vai conseguir dar o mesmo acompanhamento que uma equipe de, sei lá, 10 pessoas daria para uma empresa gigante que está investindo muito, você conseguiria dar esse acompanhamento. Mas, por outro lado, a gente tem que pensar também que os resultados que esse cara que é pequeno espera não são também dos maiores. E, às vezes ele nem aguentaria resultados gigantescos. Então, se a gente mirar pequeno, dá para, às vezes, fazer, sei lá, equalizar aí o esforço de uma equipe média para atender uma quantidade média de clientes. Mas, enfim, é só uma opinião, é achismo meu aqui. E vocês acham que isso serviria tanto, sei lá, para B2C e B2B? Olha, B2B é mais difícil, tá, cabeça? Eu acho que quando você fala de as empresas, só se for empresas pequenas, entendeu? Mas... Não, sim. Da mesma forma que você vai pegar um cara pequenininho, você vai pegar uma empresa pequenininha. Eu acho que funciona. A Plan B quer contratar um encanador. E vai achar um encanador, a pequena empresa do cara de consertos domésticos. Eu acho que funciona. Mas tem que ser um negócio pensado para funcionar ganhando volume, com pouco envolvimento com o cliente. Toma lá da cá. Me dá R$600, eu vou te gerar 1.200 cliques, daqui um mês eu volto. Entendeu? Não tem muito como você ganhar dinheiro em cima disso, atendendo... Porque você ganhar dinheiro, você tem que atender, sei lá, 200 clientes de R$600. É muita coisa. E com o mínimo de contato tete-a-tete, né? Pois é, aí as coisas vão ficando cada vez mais complicadas, né? Porque quando você está falando de B2B, eu não sei, hein? Não sei se a mesma lógica funciona, né? Seria legal o Rafael conseguir entrar aqui. Eu estou tentando chamar o Rafael muito, mas ele não tá conseguindo entrar porque eu acho que ele falaria disso com mais propriedade do que eu, né? Eu não sei não sei dizer, gente. Isso é uma sinuca de bico para mim. Eu não sei se a gente deve trabalhar com a mesma lógica de pessoas com empresas, vendendo serviço para outras empresas. Não sei. E agora até o Thiago caiu também, saiu. Será que é a chuva ou será que é a nossa audiência? O que aconteceu aqui? Eu estou em São Paulo, que não está chovendo. Nós estamos tranquilos aqui, né, Bruno? Aqui tudo certo. Pois é. Ó, chamei o Rafael Damasceno mais uma vez e tentando chamar o Thiago Micheli mais uma vez. Ô Bruno, você tinha alguma coisa para comentar a respeito? Eu acho que certamente são dois públicos totalmente diferentes, duas estratégias totalmente diferentes. Uma empresa totalmente diferente de uma pessoa, apesar da empresa ser feita de várias pessoas, né, no caso. Pois eu acho que a lógica para convencer uma empresa, ela não é a mesma lógica que a gente usa para convencer uma pessoa. A empresa usa um conjunto de regras diferentes para tomar decisão de compra, por exemplo.
Então, nesse sentido, é um pouco complicado. Você tentar trabalhar uma lógica que é para vender para uma pessoa, tentar aplicar essa mesma lógica para vender para uma empresa. Você pode convencer as pessoas dentro da empresa, usando essa lógica, mas não necessariamente essas pessoas vão comprar a ideia daquilo que você está vendendo coletivamente, ou a empresa vai comprar a ideia, né, o que é mais importante. Não sei. Rafael, nos ajude aí, você está tentando. Dá uma olhada aí, cara. Eu acho que está acontecendo o mesmo problema que aconteceu com o Boi anteriormente, né? Para quem não acompanhou desde o começo, a gente estava tentando que o Guilherme Boechat da Tom Comunicação participasse, mas a gente enviava os convites e ele não recebia. O Rafael Damasceno aqui, eu já devo tê-lo chamado 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes que eu devo ter chamado o Rafael Damasceno até agora e ele não conseguiu entrar. Eu caí também aqui, não sei porquê. Mas você conseguiu voltar das trevas. O Bruno caiu e voltou das trevas, o Caio caiu e voltou das trevas. Não, mas eu já... É porque o Rafael é Juninho, gente, entendeu? Não, Rafael, agora virou questão pessoal aí. Vai avançar, inclusive, porque senão nós vamos terminar relacionamentos, né, Caio? Pois é, a gente tá complicando aí, né? Eu acho que o Rafael está sendo boicotado pela esposa dele para ele não entrar de volta. Né? O Rafael não gastou bastante no Google hoje, ele falou, vaza. Ele foi banido até o próximo período aqui da atingir o cap dele. Então, já chamei novamente aqui, Rafael. Se você está nos assistindo, eu acabo de chamá-lo mais uma vez aqui. Bom, podemos ligar para o nosso último assunto. Então. Vamos falar do serviço ou comunicação, Caio? É isso aí, vamos falar de serviços ou comunicação. A ideia é a seguinte, o assunto é, cada vez mais a gente tem visto empresas que ao invés de apenas fazerem campanhas, aí o Bruno, né, o Marvio e o Thiago vão poder falar sobre o assunto, né, já que vocês atendem clientes. Os clientes, cada vez mais a gente tem percebido, isso não é uma tendência de cada vez mais clientes estão fazendo isso, mas cada vez mais a gente tem percebido que grandes players de varejo ou de esportes ou o que quer que seja, ao invés de fazer apenas uma ação de comunicação online, eles fazem um serviço, eles constroem um serviço. Então, um exemplo dos que mais é citado é o da Nike. Então, ao invés de só vender tênis para corrida, eu vou te proporcionar um serviço para que você utilize o nosso tênis, utilize um outro produto de outro fabricante e com isso tudo você tenha uma presença bacana na vida das pessoas. Né? Vocês estão percebendo isso ou não confere, ou o caminho é continuar fazendo o arroz com feijão, ou o que é? Assim. Caio, as palavras relevância e experiência, elas vêm lá de trás, vêm de 2, 3 anos, sei lá, 4, 5 anos para trás, onde a comunicação tem procurado gerar experiências relevantes para os seus públicos. E e nesse caminho chegou seus produtos ou serviços que geram essa experiência relevante para os seus públicos. Então, cada vez mais as marcas têm pedido isso para as agências. E é uma interferência que ela não é na comunicação, ela é no marketing. Ela está lá no desenvolvimento do produto, onde eu penso um produto que possa gerar uma experiência diferenciada e que eu possa utilizá-lo como uma plataforma de diferenciação do meu produto para os concorrentes. Então, cada vez mais, as marcas elas pensam nisso. Só que, entre pensar e conseguir executar um serviço ou produto que se diferencie dos demais, tem uma distância muito grande, porque o investimento é muito grande. Eu conheço uma pessoa que trabalha na RGA, e ele fala que a maneira como a RGA trabalha, que é a RGA que construiu o case do Nike Plus, é muito diferente da maneira como uma agência trabalha, uma agência tradicional trabalha. Então, as marcas querem ter uma experiência relevante com os seus públicos, porém, demanda-se um investimento e um envolvimento
e uma interferência no marketing que a maioria não está disposta a ceder. Vocês não têm uma abertura, às vezes, para fazer isso com o cliente, né? Vocês não estão percebendo essa abertura para desenvolver coisas em conjunto e tal, né? A comunicação até quer, mas na hora que você tem que interferir no produto, na linha de montagem, na compra que o cara faz na China, tudo isso interfere de uma maneira tão grande na espinha dorsal da organização, que o cara normalmente fala assim, peraí, cria um aplicativo de Facebook que presta um serviço e esquece no produto um pouquinho, entendeu? Por quê? Porque essa interferência é muito grande. Só uma organização que está muito consciente e disposta a investir e entende o diferencial que isso pode gerar, que ainda é um risco, não se tem certeza de como isso vai acontecer. A RGA tem uma palestra acho que do fundador da agência, que ele fala, a gente não tem certeza do que vai acontecer. A gente testa, e os clientes têm que topar testar com a gente. Por quê? Porque se você testar e chegar primeiro, você gera um diferencial enorme para a sua marca. A Nike era desconsiderada pelos corredores do mundo inteiro como marca de acessório esportivo para corrida. Depois disso, tinha gente comprando Mizuno, fazendo um buraco no celular do Mizuno para colocar a bolachinha do Nike Plus lá dentro, entendeu? Então, quer dizer, o cara mudou a maneira como a marca era percebida. Acho que o Thiago falou, deu a resposta completa. Todo mundo está afim, vários clientes estão afim mesmo de fazer. Mas quando ele percebe o nível de envolvimento que será necessário, ele prefere criar um aplicativo no Facebook e fazer algo mais simples. Mas sem dúvida que seria o mundo perfeito. Você consegue gerar um cenário perfeito para o seu cliente. Fica aquele... o trabalho com o que é mais fácil, né, com o que é mais, tá ali no alcance direto, de fazer uma coisinha rápida, é mais recomendado. Né? Quando a gente vai mudar numa coisa mais profunda, tem sempre resistência. Né? Então não é uma coisa que a gente só percebe aqui de fora. Vocês estão vivendo isso daí. Né? Pessoal, vamos todo mundo dar um tchauzinho pro Rafael Damasceno. Estava pensando nele. Pois Rafael, estamos aqui pensando em você. Seria legal, Rafael Damasceno. Ó, deve ter dado aqui umas 20 vezes já que eu já chamei, cara. E tá complicado. Algo aconteceu que eu não estou conseguindo mais ter contato com o Rafael Damasceno. O contato foi perdido. Uma pena. É uma pena. De qualquer forma, eu acho que a gente pode ir encerrando. O que vocês acham aí? Considerações, como estamos nos debates, considerações finais dos palestrantes? Como é que é? Podemos começar aqui invertendo a ordem, né, porque o Michele ficou por último. Michele, seu nome e seu bairro. Pessoal, bacana para participar. Eu já tinha falado com o Cabeça e com o Caio que eu queria muito bater esse papo com vocês e participar. Uma oportunidade de discutir com gente bacana. Bruno e Cabeça, me aguardem no São Cristóvão aí para a gente tomar um chopp, beleza? E, Caião, tudo de bom para você. Você sabe que se eu mexo com a internet hoje é por sua causa. Valeu, cara. Mais um aí, estamos aí, né, cara? Obrigado, valeu, Michele. Muito bacana a sua participação, muito legal. A porta está aberta, agora com vídeo, inclusive, e vamos fazer esse esquema. A gente está muito feliz, cara. Olha! Isso, bicho. É brincadeira. Eu fico 2 horas falando de redes sociais e quando os caras começam a falar de link patrocinado, eu caio. Brincadeira. Agora a gente está acabando o programa ainda, Rafael. Não, cara, faz um recap aí, cara. De considerações, Rafael Damasceno. Do que vocês falaram aí? Eu só peguei uns pedaços aí. Pessoal, tchau então, tchau Rafael. Vamos esperar as considerações finais aí do Rafael Damasceno. Não, Rafael, a gente falou um bocado aí do investimento, às vezes o Marvin falou isso um pouco, o Michele falou da impossibilidade de atender o cliente que é muito pequeno, que às vezes ele tem uma verba pequena, que isso é um desafio grande. A gente fez algumas considerações nesse sentido.
né? Como é que você vê esse cenário aí? Dá para alguém, por exemplo, eu imagino, Thiago, se você corrija-me se eu estiver errado, mas assim, não dá para a Plan B hoje pensar em atender o cara que faz corrimão lá, o cara que fez corrimão. Né? O cara que tem R$600 no budget dele, eu acho que não é o cara que consegue trabalhar legal com a Plan B. Há espaço para alguém que quer atender um cara que tem um budget de R$600, de R$1.000, de pouquinhos reais, assim, há espaço? Dá para uma agência pequena, uma agência média sobreviver atendendo esses caras? Cara, dá. Só que o seu modelo de negócio inteiro tem que ser feito em cima disso, sabe? A gente aqui, por exemplo, não consegue atender um cara que tem R$600 de verba por mês. Não consegue, nossa cobrança vai ficar muito mais alta do que o valor todo que ele tem para investir. Mas tem agências muito boas que tem esse modelo de negócio, de ganhar no volume, que tem uma estrutura toda para atender PME, gente que investe pouco, e são agências que são grandes, que trabalham bem, mas totalmente estruturadas, totalmente montadas, pensando nessa questão de atender a PME. E isso no Brasil, quem fizer isso bem realmente vai ganhar muito dinheiro, porque mais de 90% das nossas empresas são PMEs, né? Então... E vocês enxergam isso como uma coisa que alguém que tem bala na agulha tem que investir, ou um cara pequeno pode fazer isso? Link patrocinado? Não link patrocinado, mas trabalhar atendendo esse cara pequeno. Chegou a pizza de alguém aí. Chegou a pizza aqui em casa. Pode, cara, eu acho que pode sim, mas é aquilo, né? Você tem que estar estruturado para você conseguir fazer um trabalho razoável para o seu cliente PME com o pouco que ele te paga, né? A sua hora de cobrança tem que valer tanto para você quanto para o seu cliente, né? É muito difícil você atender PME. Por incrível que pareça, é muito mais fácil você atender marca grande, cliente grande, do que o PME. Porque o cara vai te pagar pouco, então você tem que produzir bem com pouco tempo. Entendeu? Eu acho que o cara tem que montar um modelo de negócio. Eu acredito que quem conseguir desvendar esse mistério aí vai ganhar muito dinheiro, porque o cara entrega o site do cara a R$100 por mês, mais R$100 de link patrocinado, e ele vende para 12 mil clientes. Então, sim, dá para ganhar dinheiro, mas é o que o Rafael falou. O modelo de negócio tem que ser totalmente pensado para esse tipo de negócio. Faz aqui porque eu preciso, não, dá um jeitinho aqui, não, peraí, você quer suporte por telefone? Custa mais R$24,90 por mês. O cara tem que ser muito bom de automatização, tem que criar muitos sisteminhas por trás aí. É trabalhoso, mas realmente é uma área que ninguém explorou perfeitamente ainda, tá em aberto aí. Boa sorte aí para quem quiser tentar. Bacana. Pois é, e aí a gente foi para as considerações finais, Rafael Damasceno. O Biquera acabou de falar e aí você pode aproveitar para fazer umas considerações finais aí, cara. Cara, considerações finais? Gostei muito do Hangout aqui, foi quase perfeita a nossa experiência, né? Eu queria agradecer de novo vocês por terem me convidado. Como eu falei, não aprenderam no primeiro erro de me chamar na primeira vez. Estou aqui de novo. Espero que tenha sido proveitoso. Eu gostei bastante. Voto em vocês fazerem o programa sempre nesse formato aqui agora. E um beijo para minha esposa, que deve estar querendo me matar, que eu não fui para casa ainda. Se é que ela ainda está assistindo. Ela tá vendo o bonitão da Avenida Brasil agora, velho. Deixa eu ver aqui. Acho que ela não tá assistindo, não. Ela deve estar vendo o Michel Teló no outro Hangout. Tô brincando. É isso, gente. Obrigadão, e foi ótimo o papo aí, Bruno, nosso Marvel Comics aí também, que entrou por último. Thiago. Isso aí, galera. Valeu. Beleza. Marvel, considerações aí finais sobre o que a gente andou falando? E, Marcos, faz o seu jabá. Onde a gente, onde as pessoas encontram você, porque a gente garante 2 seguidores. Então, queria agradecer só pela iniciativa de vocês, primeiro. Me salvou aqui uma noite esperando o trânsito de Belo Horizonte acalmar. Porque, não sei se vocês sabem, mas Belo Horizonte chove, para tudo. Então, acho que por aí onde vocês estão entendendo a mesma coisa. Já ouvi falar nisso. Não quer dizer que o Marvel só está escutando a gente porque
ele tinha trânsito a pegar, entendeu? Tipo, brincadeira. Entre trânsito e o... Entre o trânsito e o Hangout, fica Hangout. Sacanagem. No próximo 100 Hangouts, o Google bota a gente no horário mais nobre, então. Na verdade foi a gente que escolheu, mas essa do Mário aí, ela é semelhante ao aluno chegar para mim e perguntar, vai ter chamada? Se vai ter chamada, eu fico até o final. Não, mas pensa, eu poderia ter não me interessado. Mas, entre toda aquela lista lá, entre Michel Teló e ainda sem nome. E o sexo também, papo de sexo, casal Tá sapato. tendo papo de sexo? Sério? Sério? Aí ele some. A sua rede está sendo monitorada, viu? Brincadeira, valeu mesmo. Bem, me acha no @Marvio Gonçalves no Twitter e acho que por ali me acha em todos os outros lugares. Marvio Gonçalves não é um nome tão comum assim, então é fácil de me encontrar. Obrigado mais uma vez, espero conseguir acompanhar nos outros dias, que eu não tenho que ir para casa. E no mais é isso, um abraço para todo mundo e é um prazer mesmo. Assim, foi desde o início eu acompanhei um papo que há muito tempo eu estava querendo ouvir algumas pessoas falando aquilo que eu desejo saber de quem trabalha com web de forma interessante. Assim. Eu me revolto muitas vezes vendo como o nosso mercado é tratado por aí. E foi muito legal ver isso através de vocês. Valeu, bacana, valeu, Marvio. Bruno Milagres. Vamos lá. E aí? Eu quero agradecer também a participação, Caio e Cabeça. Eu dou maior força aí pro Ainda Sem Nome. Eu acho que ele vale a pena vocês insistirem no formato aí de Hangout. É bem legal, é legal ver vocês aí. Um abraço para o Thiago. Rafael, o Marvel, o Capitão Marvel. Agora você entendeu, né? O porquê da montagem. Porque toda vez que alguém fazia piada mesmo, então eu já fiz ela primeiro. Pra mim é Marvel Comics mesmo. Exatamente, Marvel Comics. Obrigado. E até a próxima. Falou, galera. É isso aí. Cabeça, sua avaliação dessa experiência aí, cara. Caio, eu acho que hoje quem acompanhou até o final percebeu até aquele Bruno tinha falado antes da gente entrar no ar, da gente falar de boas práticas do Hangout, né? Uhum. Acho que hoje a gente conseguiu provar e poder mostrar algumas meio que empiricamente, quer dizer, uma conexão estável com a internet, pessoas falando ordenadamente e um pouco de paciência e eu acho que tentar se ater o horário é um negócio difícil. É muito importante, muito importante. importante, mas talvez é mais difícil. Cara, foi muito legal. Acho que a gente tem que agradecer também ao convite que a gente recebeu, né, da Thaís e da Fernanda Cardoso, da Colmeia, que viabilizou esse bate-papo aqui. E vamos ver que horas a gente consegue fazer outro, porque o podcast tem sido gravado no horário da Aurora, né? Na Aurora. A gente tem gravado o podcast nas sextas às 7h30 da manhã. Que isso, gente? Nossa, cara. O que eu gravei não foi muito nesse horário, não. Não. Você gravou numa era pré-Aurora. Né? Então, assim, foi um pouco antes, umas 5 horas antes. O Diogo Freire, que é um cara que estava acompanhando a gente lá de Wellington, na Nova Zelândia, eu acho que ele torna-se um candidato muito bom para participar desse podcast. Já fez até Mas eu gostei demais, agradeço ao Thiago, ao Rafael, ao Bruno, ao Marco, que topou a ideia de entrar no meio da conversa. É uma pena o Teres Reis e o Boechat não conseguirem fazer parte dessa farra aqui. Pois é. É isso aí. Só fazendo aquele jabá final, o nosso site é o aindasemno.me. Você pode entrar em contato com a gente pelo Twitter, né? Eu sou o @Felipe Cabeça, o Caio é o @CaioCGO. Nossa página no Facebook ou na rede
rival, né? É o /esse nome. Agora eles vão cair com a gente. Mas no Google Plus você pode acessar através do gplus.to /ainda sem nome. Isso aí. Bom, a minha avaliação dessa experiência aqui é a melhor possível, estou muito satisfeito. Eu vou tentar passar rapidamente por todas as pessoas que comentaram nos nossos 2 takes aqui. Então, a Thaís, o Rodrigo Medeiros, o próprio Boi, o Guilherme Orlandini, o Cássio, Pedro Henrique, o Arthur, o Paulo Filho, o Alex Correia, o Jean Richard, né? O Diogo, o Filemon, Pedro Henrique, Pedro Cruz, quem mais aqui? Aí o Marvio, que comentou antes de entrar, o Alex Correia, o Luiz Carlos Fernandes, que falou aqui da questão de... Poxa, ele até fez um comentário. Chegar até a marca em uma rede onde o perfil não é muito acessado. Então, aí a marca tem que monitorar isso daí, Luiz Carlos. O Medeiros, que de novo... Oi? Ele é da casa, ele vai entender se a gente esquecer. Pois é. O André Coletti, o Márcio Silva de Lira. Agora vamos para os que comentaram na segunda leva aí, o Jefferson Bastos. Jefferson, você chegou depois, mas acompanha aí no ainda sem no.me, esse é o nosso quartel-general. Os 2, tem o Rafael Damasceno Fake, foi você mesmo? Foi eu. Eu achei que estava dando pau no meu perfil. Aí eu tenho o meu perfil fake. Bacana. O Rafael Damasceno. E aí o eu crio os meus fakes antes dos haters criarem. Haters gonna hate, é isso aí. Misael Silveira, o Bruno Salles, o Alex Correia de novo falando aí, muito obrigado pelos elogios. E é isso aí, gente. O Diogo Freire, né, que também está longe aí, muito bacana, muito obrigado a todos vocês que participaram. Deixa eu tirar aqui para tirar o reflexo, né? Muito bacana, e agora eu não estou vendo muito não, mas tudo bem. Muito legal a participação. Agradeço muito mesmo a todos que foram convidados. A gente convidou o Alexandre Stanislau, mas ele não pôde participar. A gente convidou outras pessoas, o Herbert Rafael também não pôde participar. A estrela, né? Convidamos o Zé Carlos Chinoco, não pode participar, o Thiago Porquinho Machado não pode participar. E esse ia tumultuar demais, cara. Ele não veio. Mas assim, muito obrigado pela Plan B de ter cedido aí o Thiago Micheri, muito obrigado pela Seleto de ter cedido o Rafael Damasceno, muito obrigado a Ciatec. Muito obrigado a Ciatec por ter cedido o Bruno Milagres, né? E o Marvio, a sua empresa é sua mesmo? Como é que é? É minha mesmo. E qual que é o nome? Cara, não, gente, desculpa. Vamos lá. Não acredito que ela não chama Marvel Comics, cara. Não, já tentei já, mas tem gente que não deixa. Mas eu estou aqui em Belo Horizonte com a nosesdigital.com.br, pode acessar aí. Estamos começando aqui em Belo Horizonte e vamos chegando. É isso aí. Muito obrigado a todos que participaram. Você tem que agradecer a sua esposa por ter te liberado até esse momento. Eu tenho que ser bem carinhoso no agradecimento a ela, porque a babá foi embora às 7 e pouquinho da noite e ela está sozinha com os bebês lá embaixo. Eu acho que essa campainha foi minha sogra indo embora. Agora ela está sozinha, então eu tô assim, eu vou descer lá e obrigado Google por você editar essa edição aqui e o vídeo. Mas é isso, muito obrigado, galera, muito legal. Valeu, pessoal. A iniciativa está sendo boa. Isso aí, valeu pessoal, até mais.